Glória a Deus. A paz, amém, irmãos? Amém. Paz do Senhor a todos, esta noite. Eu vou trazer aqui um pouquinho ainda de alguns esclarecimentos sobre missões da nossa igreja, antes de eu pregar a palavra do Senhor. Todo mês nós fazemos uma contribuição para Cairóis. Nós voltamos a colaborar com Cairóis. Depois da pandemia aconteceu uma queda muito grande na arrecadação da igreja e nós paramos de colaborar com a Cairóis e demos uma paradinha também com os Gideões Internacionais, que são aqueles que entregam os livretos. Temos que voltar também aos dois Gideões. E todo pregador que vem aqui na igreja, de fora, quando ele tem uma missão, a gente ajuda com oferta missionária também. Tá? Hoje nossa igreja ela tem sido bem abençoadora na área missionária. Como o pastor Região disse, lá no Carneiro atrás, você tem ali uma situação que você pode todo mês colaborar com missões. Tem ali, você dá um X ali, coloca aí, eu quero dar tanto para missões, tanto para missões. Então, nós voltamos a colaborar com a Cairóis. O Ministério de Missões nos dá uma certa importância também, nos abençoa, e nós tiramos um percentual também da igreja. Isso eu já comecei com o Abel, eu comecei com o Sérgio, que está assumindo a tesouraria da igreja. Então, irmãos, é importante a igreja fazer missões. Você não sabe a alegria que tem um missionário desse quando chega ao campo missionário com oferta. E às vezes, olha, aquela igreja pequenininha até que passou, com pouquíssimos membros, colabora com missões. Glória a Deus. Nós fizemos uma oferta lá para o missionário, para a Ana Paula e o seu esposo, o Emerson. Ele falou: pastor, você não sabe que bênção essa oferta está chegando para nós aqui. Nós estamos formando aqui, é muito frio, o Uruguai é muito, muito frio. Quem já trabalhou no Uruguai é muito frio. E ele disse: pastor, nós estamos aqui tentando fazer um alojamento, um quarto aqui para abrigar os adolescentes. Agora vão começar com o trabalho de adolescentes. Você não sabe que bênção essa oferta tem sido para nós. Então, irmãos, você não sabe a importância. Olha, aqui estamos abastecidos, temos a nossa dispensa aqui, com alimento, tem carro assim para baixo. Nós temos uma vida boa, irmão, a verdade é essa. Nós temos, por mais difícil que você fale de sua vida a tua vida é boa. Tua vida é boa. Mas não deve reclamar disso. Então, uma oferta quando chega ao campo desse missionário aí, você não sabe como uma alegria imensa que ele fica lá de saber que eles não estão esquecidos lá no campo missionário. Porque muitas igrejas fazem assim: envia, manda, vai embora e pronto. E eu disse um dia com uma irmã da igreja de missões: irmãos, se ele não tiver condições de sustentar, a gente não manda. Para quê? Para ele morrer de fome lá fora? Não dá, né? Então a gente só envia se nós pudermos sustentar. Nós enviamos aqui alguns missionários, enviamos a Vânia, no Uruguai na época, a Vânia Salgueiro, enviamos a irmã Beatriz também, que ficou lá pelo Peruíno, no dia desse ele me ligou, inclusive, e esses missionários, enquanto nós tínhamos ali o acordo com eles, porque a gente fecha um acordo de 2 anos, até eu estava falando com as irmãs, fecha um acordo, vamos manter você durante 2 anos no campo, beleza, nos 2 anos não falta nada. Não é assim, vamos enviar até quando der, não é assim, tem que fechar um contratozinho bonitinho, até tal período vamos te sustentar. Depois desse período vamos reavaliar, chamar aqui o pessoal de missões, chamar o Ministério da Igreja, ver com a tesouraria, ver como é que está o sustento. Amém? Então, é muito importante que você não esqueça de fazer missões. A igreja que faz missões, irmão, é maravilhoso, é algo tremendo. Semana agora eu tive como pastor de uma igreja grande, que só você não fala o nome, irmão, você nem imagina. Eles conseguiram comprar uma área imensa em Taipoçu, imensa. E o pastor falou comigo assim: eu não posso falar aqui, porque você gravar é um problema, mas tem um dono de uma empresa fortíssima no Brasil, que é crente, que está investindo neles, e falou assim: você vai investir em missões? Vou. Então nós vamos bancar esse projeto aqui. Glória a Deus. É uma empresa grande. Em particular eu posso falar com alguém, grande, mas forte.
O dono de lá é um servo de Deus, autêntico, faz muitas missões, presbítero Rica, e disse assim: vocês vão fazer o centro aqui de missões aqui? Vamos fazer o centro de missões lá depois. Eu vou investir em vocês. Você imagina, um homem milionário que sabe a importância de investir no campo missionário. E muitas vezes, irmão, nós não sabemos a importância disso, né? Muitas vezes nós não entendemos isso, amém? Mas nós vamos agora ministrar a palavra do Senhor nesta noite. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no 2 Coríntios 4, 8 até o 10. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre superação. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre como é que nós vamos encontrar a Deus em tempos difíceis. Né? Como é que nós vamos encontrar Deus em tempos de dificuldade, em tempos de aflição, em tempos de adversidade. E nós vemos na Bíblia muitos assuntos aqui relacionados a isso. Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. E eu queria que você, nesse instante, que você prestasse atenção nessa palavra, que Deus está falando conosco aqui nessa noite, desde a hora que nós chegamos aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam 2 Coríntios 4, 8 até 10? Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos o quê? Perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém, queridos? Senhor, eu sei que já foi orado nessa noite, mas eu quero nesse momento para entregar em tuas mãos esta mensagem que vai ser ministrada, Senhor. Tua palavra já está carregada de bênçãos, de unção. Nós não precisamos orar por ela, Senhor, mas queremos orar pela palavra rema nesse momento. Que essa palavra encontre guarida nos corações. Que esta palavra encontre, Pai, ali um momento propício para que ela seja ministrada a cada um de nós. Que saiamos daqui nessa noite, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. Ó Pai, com a palavra rema, com a palavra falada nesse momento, que nós possamos crescer espiritualmente na vida que foi ministrado. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algumas situações nos tornam nossos dias difíceis. Algumas situações deixam nossas vidas muito fragilizadas. E com toda certeza nós estamos entrando, nossa geração que é privilegiada. A sua geração, nossa geração que é privilegiada. Porque se tudo acontecer conforme está acontecendo, como foi o arrebatamento da igreja, amém, irmãos? Amém. Nós estamos numa geração agora privilegiada. Não é a geração dos nossos avós, nossos bisavós. Não, nós estamos vendo hoje muita coisa acontecer. Se vê o cenário mundial aí todo arquitetado aí para que haja essa guerra, essa terceira guerra mundial, para que encontremos um Armagedon, encontremos aí, né? Não vamos encontrar, mas que nós possamos ver o acontecimento bíblico aqui na palavra de Deus, de tudo isso que está acontecendo aí com Israel, acontecendo com o mundo todo, e nós vamos entender exatamente. Então, nossa geração é uma geração privilegiada. Por quê, queridos? Porque nós estamos vendo ipsiliter o acontecimento da palavra de Deus, dia após dia, e numa aceleração tão grande, que quando você faz a palavra, quando você vê o jornal, você fala: meu Deus, olha só. Semana agora eu estava vendo um jornalista falando, dizendo que a China tem crescido muito o número de soldados, muito. E lá na Bíblia nós vemos que Israel vai ser atacada, né, por um exército de 300 milhões de soldados. Eu falei: gente, como um exército no mundo tem condições de formar 300 milhões? Bom, 2 países somente. China, que tem 1 bilhão e 500 mil habitantes, 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, e talvez a Índia, que passou, a China tem 1 bilhão, mais ou menos 700 milhões de habitantes. Então, esses 2 países. E eu vendo aqui essa reportagem, eu disse: rapaz, olha só. E eu sentado ali, olhando, os olhos ficam regalados, butucados. Meu Deus, a palavra está se cumprindo. Olha só. Então, quando nós vemos as profecias bíblicas,
nós ficamos assustados com a velocidade que as coisas estão ocorrendo, a velocidade com que as coisas estão acontecendo. E como eu falei hoje de manhã aqui, irmão, de manhã muito abençoado aqui, na escola bíblica, agora nós estamos num período final de culto, né, de oração, de música, né? E tem sido uma bênção, né, Regiane? E nós, hoje de manhã, eu falei assim, irmãos, nós não conseguiremos viver ao que está por vir aí, se nós não estivermos mergulhados na unção do Senhor e protegidos por Deus. Nós não conseguiremos. É isso aqui mesmo. Deus quer fazer, Deus quer fazer aqui com o santo, Deus quer derramar poder, Deus quer que você fale de línguas, receba dons espirituais. Nós terminamos hoje a série de dons e muitos já descobriram os seus dons aí. Muito bom esse ensinamento, foi maravilhoso, né? E nós descobrimos qual é o dom que eu tenho. E vai facilitar muito você trabalhar na obra do Senhor. Mas eu fechei hoje de manhã falando assim: nós não conseguiremos viver no mundo atual, com tudo que está por vir, se nós não estivermos mergulhados dentro desse poder de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, amados, como é que nós vamos superar esses tempos difíceis? Algumas situações nos tornam os nossos dias muito difíceis, como por exemplo o luto. Alguém que morreu, alguém que nós amamos, às vezes um parente, um amigo, um esposo, uma esposa, um irmão. Nós olhamos assim, isso aí nos torna assim fragilizados. O luto torna a pessoa muito fragilizada. Tem pessoas que, se não passar pelas fases do luto, ela não consegue talvez nunca mais se erguer. Nunca mais, porque o luto tem suas fases. Chegamos a fazer um curso sobre isso, né? Estudamos isso, né? Que eu levei o pessoal da igreja, vários cursos que a gente leva, alguns obreiros da igreja, para poder aprender. E nós fizemos um curso ali no trabalho muito bom. E aí, uma das aulas foi sobre as fases do luto. Quais são as fases que a pessoa passa? E essa fase, às vezes, irmãos, é uma fase difícil de superar. Muitos também passam fases difíceis, né? Situações difíceis com relação à quebra de relacionamento, uma amizade que tinha alguém muito grande. Né? Às vezes uma separação, um divórcio, às vezes uma traição, às vezes uma coisa assim. Isso torna a situação difícil. O desemprego também. O desemprego, a pessoa tinha uma estrutura na vida, tinha um certo padrão de vida, tinha uma certa qualificação no mercado, daqui a pouco fica desempregado e vai, não consegue nunca mais um bom emprego, e aí traz também uma situação difícil. E saúde também, né? Todos nós aqui somos seres humanos, como eu falo, doença não dá em poste, doença não dá em carro, doença dá em quem é vivo, quem é ser humano. Essa é a realidade. E muitas vezes nós nos encontramos em situação difícil com relação à saúde também. Então, irmãos, a Bíblia diz, na realidade, que nós precisamos viver os milagres do alto, amém, irmãos? E não da terra. Nós não podemos estar olhando as coisas simplesmente por olhar materialmente, simplesmente por enxergar conforme fosse algo assim, não, vou viver aqui na terra, alguma coisa vai acontecer. Não, se você não estiver olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós afundamos. Então, nos dias modernos, podemos viver os milagres do alto, assim como alguns homens de Deus viveram no passado. Essa afirmação do texto de Paulo já nos leva logo de início a pensar que, mesmo vivendo em dias difíceis, não estamos sozinhos. Diga para o seu irmão do lado: você está vivendo difícil, mas você não está sozinho. Fala para ele, irmão. Mesmo vivendo em dias difíceis, você não está sozinho. Não está sozinho. Amém, querido? Então, querido, Paulo ele fala exatamente isso. Ele diz: somos pressionados, mas não desanimados. Ou seja, Jesus está presente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pressão de tudo quanto é lado, né? Tudo quanto é lado pressão. Oh, que maravilha. Pressão de um lado, do outro, mas Jesus está presente contigo, meu amado. Uma das artimanhas de Satanás não é só você acreditar na mentira dele. Não é isso. Mas também olhar para a sua dura realidade e achar que isso não tem solução. O que o diabo quer fazer em você é você olhar para a sua dura realidade e falar assim: isso aqui não tem solução. Isso que ele quer fazer, quer botar uma lente de aumento desse tamanho
Esses dias Esther estava ali em casa, tem uma lente de aumento desse tamanho, não é grande não. Ela descobriu que aquela lente de aumento, quando o sol bate, consegue queimar as folhas. Né? Tadinha, acho que não tem tempão já, né? Mas coisa de criança, né? Eu falei, cuidado para não queimar sua mão aí, porque isso aí queima mesmo. E ela descobriu que aquela lente ali queimava, né, as folhas. E eu olhando ali, eu pensei, sabe o que o diabo quer fazer com a gente? Que coloca uma lente desse tamanho em cima de um problema, e você fica assustado ali com aquilo, falando, meu Deus, que problema enorme! Aí vem uma formiga pequenininha, bota aquela lente grandona, fica gigante, que enorme. Né? Vê uma barata pequenininha, coloca em cima daquela barata ali, fica aquele baratão enorme. Vê aquela lente pequenininha, coloca em cima daquela lente, fica ali aquela aranha enorme, gigante. Então o inimigo ele quer fazer com que nós vejamos os problemas com a lente de aumento, para te desanimar, para te parar, para fazer você estagnar e não conseguir andar, não conseguir ir para frente. Mas, queridos, nós queremos dizer nesta noite, meu irmão, pode existir essa dura verdade, né, na sua vida, dura à sua frente, mas nunca será maior que a verdade de Deus para a sua vida. Deus tem uma verdade para cada um de nós aqui nessa noite, amém? Deus tem algo diferente para cada um de nós aqui nessa noite. Primeira coisa que eu queria falar nessa noite, irmãos, uma coisa que eu queria dizer para você aqui nessa noite: para encontrar Deus em tempos difíceis, primeira coisa que a gente tem que fazer, foque naquilo que te traz esperança. Para encontrar Deus nos tempos difíceis, você vai focar naquilo que traz esperança. 1 Reis capítulo 19, versículo 2, nossos abençoados ali que estão nos ajudando, amém? Uma bênção vocês aí. Diz assim: por isso Jezabel, 1 Reis capítulo 19, 2, diz assim: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez a um deles, ou o que você fez com eles. Essa passagem é muito antiga, nós sabemos, e nós entendemos essa passagem que Elias havia derrotado ali os 400 profetas de Baal, havia destruído aqueles homens ali, matado eles com aquela, todo aquele, onde caísse a água, onde caísse o fogo, queimasse o altar e consumisse ali aquele altar, esse era o Deus verdadeiro. Toda aquela história que nós já conhecemos, né, irmão? Aquela história que a gente aprende na escola dominical, mas às vezes é interessante a gente olhar para ela e ver o que Deus está trabalhando em cima daquilo. E a Bíblia diz que quando findou ali, no período da tarde, aqueles profetas que não conseguiram com que o seu Deus fizesse com que o fogo do céu descesse para consumir aquele holocausto, e Elias assim conseguiu. O próprio Elias teve ali aquela autoridade, saiu, conseguiu, embora ele mandasse molhar aquele altar, mandasse encharcar mais ainda, mandasse fazer ali tudo que tem que ser feito ali para que não desce o fogo ali. Ele orou ao Senhor e o fogo desceu, e a Bíblia diz que ele matou os 400 profetas de Baal, foram mortos à espada. Irmãos, o diabo, ele quer focar você naquilo que não te traz esperança. E lá na frente, 1 Reis 19, 3 e 4, diz assim, 1 Reis 19, 3 e 4, assim, Elias teve medo e fugiu para o que, irmãos? Salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou os seus servos. E diz assim ainda, mais um pouquinho, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Gerista, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, e disse: Senhor, já tive bastante, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Irmãos, olha o contraste de uma vitória grandiosa e de uma desesperança. Olha o contraste. Olha que coisa terrível que nós vemos aqui agora. Então, em tempos difíceis, o que o diabo quer fazer na nossa vida, irmão?
O diabo, em tempos difíceis, ele quer focar a nossa mentalidade naquilo que não nos dá esperança, naquilo que nos dá desesperança. Elias ali, ele não conseguiu entender exatamente. Ele não conseguiu, naquele momento em que a mulher falou, olha, e que ela disse assim, que os deuses me castiguem com todo rigor. Se eu amanhã, esta hora, não faça com a sua vida o que você fez com eles, eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida. Ele não pensou que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele, e que tinha colocado exatamente na vida dele toda a autoridade, todo o poder, tinha dado a ele uma unção para provar que o Deus Todo-Poderoso era o Deus de Israel. E agora, irmão, ele começa a ficar com medo. Ele começa a criar no seu coração uma falta de esperança, né? Ele começa a desanimar. Queridos, por que nós muitas vezes focamos naquilo que não dá esperança? Focamos na derrota, esquecemos de Deus, o que nos fez, esquecemos das coisas do passado, o que Deus realizou através de nós. Muitas vezes eu vejo com muitas pessoas, quando a gente vai visitar, pastor, eu estou tão caído espiritualmente, eu acho que não vou, eu acho que essa luta é muito grande para mim, eu não estou conseguindo sobrepor, eu estou conseguindo alcançar vitória. Aí a gente fala assim, mas irmão, quantas vitórias você já conseguiu no seu passado? Você já olhou, irmão, o que Deus já fez no seu passado? Você já olhou o que Deus determinou sobre a sua vida? Da onde você veio? No seu passado, da onde você foi constituído? As lutas, porque nós entramos às vezes em certas lutas, irmão, que nós achamos que não vamos sair. Essa é a realidade. Não vamos sair dela. Não vamos conquistar a vitória. Eu não sei o que vai acontecer comigo. E Elias, nesse momento, queridos, ele estava olhando exatamente para aquela mulher ali, estava olhando ali para aquela situação e estava entendendo que ele morreria através da espada. Jezabel iria matar a vida dele. Então a pergunta que eu faço essa noite: qual deserto que você entrou e precisa sair hoje? Qual deserto que você entrou e precisa sair? Essa é a pergunta que o Espírito Santo de Deus quer nos fazer nessa noite. Dias difíceis não pode tirar sua capacidade de trazer à memória o que te dá esperança. Amém, irmãos? Vou repetir que eu acho que você não entendeu, irmão. Senão você está com glória a Deus, aleluia aí. Dias difíceis não pode tirar sua capacidade de trazer à memória o que te dá esperança. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dias difíceis, muitas vezes, tira a nossa capacidade de estar tão absorvido no problema, na dificuldade. Nós estamos tão apegados àquela situação que nós não trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Lamentações 3:21 fala assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Nós vemos muito derrotismo hoje em dia. Não vai dar. Porque o governo é isso. Porque a igreja é isso. Porque o irmão fez isso comigo. Porque eu estou numa luta muito grande. Porque eu tenho dinheiro. Irmão, a Bíblia diz que nós temos que proclamar e se lembrar daquilo que nos traz esperança. Esperança. Tem um ditado que diz que a esperança é o último. É verdade? Esperança é o último. Esperança. O que é esperar? Você crer que Deus melhores virão. É você crer que Deus vai agir. É você crer que Deus vai movimentar os céus, que algo vai acontecer. Elias estava desesperado. A Bíblia diz que ele entrou no deserto caminhando um dia. Sabe o que é caminhar um dia no deserto, irmão? Irmão, o deserto é quente. Deserto, a temperatura mínima bate 40 graus. Ele estava desesperado para andar um dia no deserto. Estava doido. Ali chegou pé de gesta, né? Sentou-se embaixo dele e orou, pedindo a morte. Eu não sei quantas vezes já pediu a morte ao Senhor. Não sei. Eu sei de homens de Deus que chegaram ali e pediram a morte. Senhor, não aguenta mais.
Elias disse: Senhor, não aguento mais. Estava em depressão. Ele estava passando uma situação difícil. Ele estava pedindo: Senhor, tem misericórdia. Eu estou cansado de tanto trabalho. Eu estou cansado de fazer o teu nome ser proclamado aqui. E não ver a glória de Deus se manifestar. Eu não sei, querido, como está a sua situação nessa noite. Eu não sei o que está trazendo a sua memória, que não te dá esperança mais, né? Mas lembre-se, o Senhor quer te dar esperança em nome de Jesus, amém, irmão? Traga a sua memória agora, nesse momento, situações que o Senhor já te livrou, situações que o Senhor já esteve contigo. Traga em sua memória, irmãos, situações em que você estava enfermo. Semana agora nós estávamos com Raquel, sempre eu estava conversando, e eu falando sobre cura de vida que Deus realizou na nossa família, milagres que Deus fez na nossa casa. Isso nos edifica, viu, irmãos? Irmãos, uma casa onde a palavra de Deus, onde você viu o milagre de Deus, nunca o filho vai esquecer. Ele pode estar na droga, na prostituição, ele pode estar em qualquer lugar, ele vai se lembrar: gente, ele em casa um dia, meu pai estava quase morto, nós oramos e ele ressuscitou. Olha só, irmão. Gente, a situação estava tão difícil no emprego do meu pai, que queria ser mandado embora, ou que estava passando por necessidade, quase necessidade, e Deus fez algo tremendo lá em casa. Essa criança vai se lembrar. Então, querido, eu estava conversando sobre coisas, milagres que Deus fez na nossa família, milagres que o Senhor realizou de forma tremenda. E sempre eu conto aqui na igreja, né, a nossa viagem nos Estados Unidos da época. Conto também na casa da minha avó, que a minha tia morreu e estava já naquela época, não se enterrava como hoje em dia, ficava na sala e depois se levava aquele corpo, né, para o necrotério, para o cemitério direto. Não tinha necrotério naquela época. As pessoas ficavam lá no Rio Norte, não sei quem foi criado lá, ficava a noite toda lá, era como se fosse é uma festa, né? Ficava tocando violão, cantando, não sei, interior, né? Interior assim, né? Comendo, tinha comida, né? Tinha muita coisa lá. Era assim antigamente. Os velórios, se minha sogra viveu assim nesse período, o velório era assim, não tinha sair daqui para ir lá para o local onde se enterra, para o cemitério, lá tem a capela funerária e fica lá. Hoje em dia, infelizmente, nem mais nosso morto nós podemos ver lá, cada bandidagem. Não, você não pode, não, deixa aqui, amanhã vem ser melhor do inteiro, 1 hora antes, 2 horas antes, porque fecha tudo, porque só perdeu, levando a bandidagem. Nós não podemos nem velar mais hoje em dia, infelizmente. E naquela época, lá na casa dos meus avós, minha tia tinha morrido, e a família orando, chega um vasozinho, sabe, irmãos? Deus veio lá pelo Senhor e disse, bateu na porta, antes de entrar na porta, disse: menina, levante e canta o hino da vitória. Minha mãe conta esse fato para nós, até hoje ela conta. Irmãos, que coisa maravilhosa. Ela era criança na época, junto com sua irmã, e ela disse também para a irmãzinha dela: abre o olho, levanta, você vê, irmão, e fica sentada, estava numa mesa, sentado na mesa. Irmãos, olha que fato interessante, numa casa onde os milagres de Deus acontecem. Aleluia. Eu estava falando quarta-feira aqui na administração, e isso muitas vezes o que impede a gente de ouvir o milagre de Deus é muitas vezes no celular, todo mundo no quarto, cada um no celular, espalhado, ou às vezes um no quarto, outro na sala e outro no outro quarto, no computador. E aí, querido, não temos tempo para orar, não temos tempo para buscar, não temos tempo para ouvir a voz de Deus. E Deus não fala muitas vezes, irmãos, com aquele que está muitas vezes ocupado somente em outras coisas. Deus quer falar conosco quando estamos prestando atenção naquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Então, amado, nessa noite precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Traga esse momento. Feche seus olhos agora, irmão. Feche seus olhos e pense naquilo que Deus realizou. Um casamento que você às vezes nem pensava em ter, Deus mandou.
um emprego que você não pensava em ter, Deus enviou. Pensa nas coisas do passado. Precisamos nos lembrar do que Deus fez. Glória a O que Deus Deus. fez no passado, nossas vidas. Aleluia. Muitas vezes nós somos murmos, nós só sabemos murmurar. Muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo hoje. Deus é o Deus que faz milagres. Temos que glorificar o Senhor daquilo que Deus fez lá atrás. Isso é, irmãos, boas memórias. Precisamos construir boas memórias no reino espiritual. Aleluia. Qual é a memória que você construiu no reino espiritual? Qual é a memória? De derrota? Não, não creio. Não creio. Você já teve muitas experiências com Deus. Experiência no seu quarto, Deus fala contigo. Experiência de você às vezes está no monte, Deus fala contigo aqui. Experiência de você fazer 21 dias de jejum e oração, igual nós fizemos aqui na nossa igreja. E Deus se manifestar com poder e com autoridade na sua vida. E Deus revelar algo oculto que você talvez não tivesse, nem conhecesse, nem visse. Você sabe disso, irmãos. Então, amados, precisamos nos lembrar daquilo que nos traz esperança. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para encontrar Deus em tempo difícil, em tempo de angústia, dificuldade, veja Jesus em meio ao caos. Você imaginou que nós não conseguimos enxergar Jesus no meio do caos? Eu fico pensando nessas guerras que tem por aí, né? E ali tem servo de Deus. Ali tem homens e mulheres de Deus ali naquele local. Ali tem pessoas, irmãos, que são pessoas que tiveram já algum relacionamento com o Senhor. Como é que nós não conseguimos enxergar Jesus no meio do caos? Lá em Marcos 4, 38 e 39. Marcos 4, 38 e 39. Nós vamos ver aqui uma situação bem peculiar. Como que os discípulos não conseguiram enxergar Jesus no meio do caos. E diz assim: Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se quietou e fez completa bonança. Irmãos, as situações desafiadoras das nossas vidas muitas vezes nos tiram a capacidade de focar no milagre e nos fazem focar no caos. Você entendeu, irmãos? As situações desafiadoras das nossas vidas muitas vezes nos fazem tirar a capacidade de focar no milagre e você só vai focar no caos. O que aconteceu, irmãos? Os discípulos estavam naquele barco, tinham andado com Jesus. Quarta-feira eu falei sobre isso aqui. Quando você for ler essa passagem aqui, você vê antecedente a ela, milagres do Caná da Galileia, milagres do paralítico de Betesda. Você vê vários milagres que aconteceram antes desses discípulos estarem dentro do mar da Galileia. Os discípulos sabiam que Jesus era o grande milagreiro. Como dizer fora, era o cara. Era o cara. E agora vem a tempestade. E bate fortemente naquele barco. E aquele barco começa a solapar de um lado para o outro. E os discípulos ali foram criados ali no mar da Galileia. Os discípulos sabiam como pescar. Eles sabiam que de vez em quando viam uma tempestade ali, que vinha do Monte Hermon ali, né? E batia ali sobre eles ali, e ia embora, e se levantava ali ondas daquele, na verdade era o lago, não era o mar, né? O lago de Tiberíades, e eles ficavam ali, irmãos, muitas vezes ali, conheciam, atormentados. E agora, amados, o que acontece ali? Eles não conseguiram focar a vitória no meio do caos. Sabe por quê, irmão? A luta, o problema, ela nos tira do foco, nos tira da concentração. Você pode ver, alguém fala assim muitas vezes: rapaz, cuidado se eu tomar decisão no meio da tempestade, espera a poeira baixar. Já viu esse ditado, já? Esse ditado? Cuidado.
Houve uma vez um problema com a igreja, e ali muita gente saiu e tal, acompanhou outra igreja, outro pastor, foi divisão na igreja e tal, etc. E ali uma situação difícil naquela igreja ali. E o irmão sabiamente falou comigo assim: eu não vou acompanhar ninguém, eu vou orar, pedir direção a Deus. Porque no meio da tempestade, você não consegue enxergar, porque você não vê o quê? Você não vê nada. Você não vê um palmo na frente do nariz, da tempestade. E ele foi então, se acalmou, esperou Deus falar com ele, e Deus direcionou ele para um lugar abençoado e maravilhoso, e com outros que foram no meio da tempestade, ficaram na tempestade também, lá do outro lado. Então, amados, os discípulos, eles não conseguiram, naquele caos, eles esqueceram que Jesus estava naquele lugar, dentro do barco. Você já imaginou, irmão? Que na luta ali dos discípulos, Jesus estava ali embaixo. Eles esqueceram que Jesus estava ali. Jesus estava lá, junto com eles. No meio daquele caos tremendo, o Senhor estava ali, junto com eles, passando também pelaquela mesma tempestade. Olha só, irmãos, é uma coisa que a gente olha e não observa. Bem, eles estavam na tempestade, mas lá embaixo também está no mestre, passando pelo mesmo problema, também pela mesma tempestade. E se o barco naufragasse, afundasse, Jesus também estaria junto com eles ali dentro. Mas com a diferença, irmãos, Jesus estava confiando no Pai Todo-Poderoso. Jesus estava confiando no Senhor. Momentos desafiadores muitas vezes revelam onde está a nossa confiança. Momentos de desafio muitas vezes nos revelam onde está a nossa confiança, em quem nós confiamos. Em quem nós confiamos. Hoje de manhã, aquele mover aqui, foi engraçado. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando passaram pela fornalha, ali, Nabucodonosor, foi muito engraçado. Eu vejo três ali, que são eles: Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas vejo também o filho do homem, um semelhante ao filho do homem, sinal que ele já conhecia o filho do homem, né? É uma revelação ali, é uma chave que Deus dá ali naquela passagem. E no final, que eles saíram daquela fornalha ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, que era tão forte ali, o fogo que caía ali era tão forte, que a Bíblia diz que eles aqueceram 7 vezes mais, que os próprios homens que jogaram eles dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram consumidos. E a Bíblia diz que quando aqueles homens saíram da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, o que Nabucodonosor fez com eles? Promoveu eles. Irmão, olha que coisa, promoveu. Sabe o que é isso aqui, irmão? Quando você tem essa luta aí, Deus vai te promover. Você não entendeu direito? Fala de novo. Quando você sente essa luta, Deus vai te promover. Amém, irmão? Eles foram promovidos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, querido, o que acontece muitas vezes na vida daqueles discípulos, que no meio do caos, eles não conseguiam ver Jesus, e Jesus estava com eles no meio do caos. Jesus está contigo no meio da prova. Jesus está contigo no meio da necessidade. Jesus está contigo no meio da situação que você está vivendo. Jesus está contigo no meio desse vendaval que se levantou contra você, seja lá no serviço, na sua casa, na sua família, aonde quer que você esteja. O Senhor está contigo, meu irmão. E você precisa falar assim, como Eliseu falou para Gési. A Bíblia diz que os assírios vinham para derrotar Israel, vinham ali com cavaleiros, com a tropa do norte, e Gési falou assim: Eliseu, o negócio está muito feio. O que foi? Tem milhares de soldados lá fora e vamos capturar. E ele falou assim, bateu o ombro dele: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja quantos estão do nosso lado. É o dobro, o triplo dos que estão do lado de soldados. É por aí. Irmão, nessa noite, peça a Deus para abrir seus olhos. Deus, tu estás comigo, os teus anjos estão do nosso lado. Senhor, tu estás no meio do barco, tu estás aqui dentro dessa luta. Senhor, eu creio que eu vou ter
veja o caos, mas Ele quer que você veja Jesus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Que tal você focar no lugar de onde vem o socorro, hein? Salmo 121:2 diz assim: levante os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? É uma pergunta que só está. E a resposta é a seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe o que é isso? O salmista estava cercado de inimigos, né? E ele olhou para o alto e disse: eu olho para os montes e pergunto assim a Deus: Deus, da onde vem o meu socorro? E o Senhor fala assim: o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Foi uma pergunta que ele fez. Não é que a vitória, ela está nos montes. Ah, vou no monte que lá vem a vitória. Também pode até vir, mas a vitória pode vir também dentro do seu quarto. A vitória também pode vir lá no seu quarto de guerra, né, que a gente chama aí, né? Lá onde você está lá falando com Deus. A vitória também pode vir lá no seu lugarzinho ali. Tem lugares tão abençoados na sua casa. Quem ora e quem busca Deus, que gente que é ligada com o Senhor, que você tem sua vida, tem coisa que é diferente. Tem unção diferente nesse lugar. Tem unção diferente. Tem coisa aqui que eu sinto, eu estou todo arrepiado. Aqui tem coisa. Que é o lugar onde você busca Deus todos os dias. Aleluia! É o lugar onde você faz o seu tempo a sós com Deus. Glória a Deus! É o lugar onde você medita. E ali, sabe o que acontece? Aquele local fica impregnado da unção de Deus. Aleluia. É como um público de uma igreja. Voltar aqui, voltar às vezes não unção de Deus, fala: Senhor, manda fogo lá, vai. Manda fogo, vai, sai daqui. O fogo tem que sair daqui para mim, irmãos. Daqui para mim. Tem lugares que estão recheados da unção do Senhor, do poder de Deus. Então, queridos, que tal focar no lugar de onde vem seu socorro? Né? Foque sempre no alto, em Deus. Em Deus. Se os discípulos tivessem focado em Jesus, talvez não tivessem passado aquela vergonha que eles passaram. Para encerrar, irmãos, que agora já foi. Para encontrar Deus em tempos difíceis, decida viver os processos de Deus. Essa aqui é dura, né? Irmão, processo de Deus é duro. Quando eu era mais novo, o irmão falou assim: irmão, cuidado. Deus veja você numa moeda, olha só, irmão, olha só, numa moeda, num vento, e numa peneira. Jesus! Depois de passar no moeda, quem já viu moeda, irmãos? Quem já viu? Quem gosta de caldo de cana, diga amém, irmãos. Pode gostar de caldo de cana, né? Que benção caldo de cana, meu Deus. Aí eu vejo ali na feira, ali, do Duval, eu vejo na feira. Meu Deus, o cara vai pegar a moeda. Bonita, bonita. Entra ali. O cara não satisfeito, ele pega ela, o que ele faz nela? Dobra ela. Aí, né, Bel? Joga ela de novo lá dentro. Vai embora. Não satisfeito ainda, ele vai fazer a terceira moagem, né? Pega ela, dobra ela aí e faz o que nela? E torta ela. De novo. Não satisfeito ainda, eu já vi gente fazendo isso, tá, irmãos? Ele pega ela toda, torce ela toda de novo, dobra toda de novo e joga dentro. No final ela faz assim, ó, vira o olhinho e faz assim. Deixa ele. Vai embora. Aí depois não dá mais, né? Depois, como diz, fica só o bagaço, né? Só o bagaço. Então, queridos, eu vi ela muitas vezes. Naquele trabalho de oração, vamos viver os processos de Deus. O processo de Deus é assim mesmo, irmãos. O processo de Deus é assim, irmão. Aquela moeda linda, maravilhosa, aquela cana linda, maravilhosa, bonita, né? A melhor cana que tem é cana caiana, né? Eu já vi de caldo de cana, tá, irmãos? Não sei se já fiz na vida já, né? Caldo de cana caiana, cana linda, cana bonita, doce, tinha cana caiana, tem aquela brasileira toda listradinha, verde e amarelo, tem outras canas por aí. Vamos dar uma aula de cana para vocês aí, né? Então,
a cana, ela tem que ser a melhor cana que tem. E aquela cana você vê toda coisa, daqui a pouco, quando você olha aquela cana, você vê antes e depois. Você olha a irmã dela, linda, maravilhosa, e você vê ela ali, toda desbalançada. Irmão, vou falar uma verdade para você. Viver processos de Deus não é fácil. Viver processo de Deus não é fácil. A gente olha o vaso de Deus usado pelo Senhor, você quer ser tão usado por esse homem. Aí Deus fala assim para você: viu o que ele já viveu? Passa o que ele já passou. Por quê, irmão? Processo de Deus. Marcos 5, 22 e 25 diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o cobria. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Gente, aquele homem, chefe de sinagoga, chegou até Jesus, Jairo, o nome dele. Vendo Jesus, prostrou-se aos pés dele e implorou insistentemente e disse: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e põe as mãos sobre ela. E a Bíblia diz que ele, logo mais adiante, o que aconteceu ali, irmãos? Jesus deu atenção a ele, deu uma atenção mais ou menos. Mas nessa passagem aqui você vê que havia ali uma mulher de fluxo de sangue. Olha só. Antes de ir da casa daquela mulher, antes de Jesus fazer aquele milagre da menina chamada Talita, o Senhor então ali realiza ali um milagre. Estava ali uma mulher que comprimia Jesus, havia 12 anos, sofrendo de hemorragia. Aí você fala assim: que história é essa de passar por um processo? Né? Aquele pai está vivendo o dia mais difícil da sua vida. Sabe o que é, irmão? A filha de 12 anos morrendo. E doido para Jesus ir lá e fazer uma cura, fazer um milagre. E Jesus estava ocupado ali com uma mulher de justiça. Por quê, irmão? Aquilo ali fazia parte de um processo. Aquilo ali fazia parte de um processo. Era necessário que Jesus primeiro curasse aquela mulher de fluxo de sangue, para depois, só depois, Jesus ir lá e ressuscitar aquela menina. Ele queria dizer assim para Jesus: Jesus, foca em mim, Senhor, porque ela está morrendo, a minha filha está morrendo. Irmão, quantas vezes nós oramos dessa forma: Senhor, foca em mim, que eu estou desesperado com o problema, com dificuldade, foca em mim, Senhor. Mas Jesus disse: calma, agora não é o momento, ainda tem um processo. Você está entendendo, irmão? Está pegando aí, irmãos? Amém, querido? Ainda tem um processo. Aleluia. No meio do caminho, a multidão para Jesus e ele realiza um outro milagre. Que milagre foi esse, querido? O da mulher de fluxo de sangue, daquela mulher que estava aqui no meio do caminho. Então, amados, talvez fosse o pensamento daquele pai: Senhor, foca em mim, Senhor, foca em mim. Mas Jesus queria realizar aquele milagre extraordinário, o milagre daquela mulher, que aquela mulher estava 12 anos ali padecendo com aquela enfermidade. Glória a Deus. Então, queridos, concluindo nesta noite, amados, para fechar essa mensagem, existe um processo acontecendo e gerando mais ainda em nossas vidas uma coisa chamada fé. Cada processo que Deus faz é uma fé em nosso coração. O Senhor queria que aquele homem, naquele exato momento, desenvolvesse uma fé genuína com Ele, como Ele quer que você desenvolva nesta noite também, esse processo que você está vivendo, é a situação que você está vivendo, querido. Uma das coisas mais importantes para ver Jesus no processo é ver que Ele é capaz de fazer na vida até de outras pessoas. Que coisa interessante isso aqui, eu vou contar meditando essa mensagem. Já entenderam, irmãos, que a fé daquele homem aumentou? Olha só,
a necessidade dele de ver Jesus rápido, curar a filha dele, Jesus não fez. Mas quando ele viu aquela mulher gritando e dizendo: Senhor, eu te toquei, Jesus disse assim: alguém me tocou, porque de mim são virtude. E aquela mulher, cara de, chega para ele e fala: Jesus, eu te toquei. E o Senhor fala: realmente você me tocou, porque de mim são virtude. A fé daquele homem foi aumentada. Sabe o que nós entendemos aqui, irmãos? Nessa noite que Deus fala no nosso coração, irmãos, uma das coisas mais importantes para ver Jesus no processo é ver que Ele é capaz de fazer na vida de outras pessoas. Imagina como a fé daquele homem foi curada. Irmãos, você já viu como um milagre na vida de outra pessoa ele fortalece a sua fé? Já viu, irmãos? Quarta-feira nós temos alguns testemunhos aqui na igreja. Por isso que eu falo, irmão, você recebeu o milagre, é importante que você venha à frente e dê o seu testemunho. É importante que você fale daquilo que Deus fez. Por quê? Aquele milagre seu vai servir para edificação de outra pessoa. E aquele milagre daquela mulher ali, daquela mulher de fluxo de sangue, que estava ali há 12 anos enferma, serviu para edificar a fé de Jairo, daquele homem. E aquele homem foi totalmente edificado. Marcos 5, 41 e 42 diz assim: tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso deixou atônito. O tempo do milagre chegou naquela hora. Não foi na hora que aquele homem queria, foi após um processo. Aleluia. Foi após um processo. Está entendendo, irmão? Deus está falando essa noite? Após um processo. Depois desse processo, você vai ser mais forte. Depois desse processo, você vai ter mais tempo para falar com Deus. Depois desse processo, você vai ter mais condições de orar. Depois desse processo, você vai ter mais condições de você estar aos pés do Senhor. Quem que você ficasse em pé nessa noite em nome de Jesus? Essas horas já foram embora. Queria ministrar sobre o seu coração nessa noite. Eu queria que você se levantasse agora e você falasse com Deus. Feche os olhos agora em nome de Jesus. Eu queria muito que botasse um louvor nessa hora em nome do Senhor. E nós queremos louvar o Senhor nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero clamar por sua vida nessa noite. E quero declarar sobre você e dizer que você está no processo. Aleluia. Descansa no Senhor, meu irmão. Confia nele mais do que comece agora a falar com Deus aí onde você está. Comece a falar com Deus aí, você que está aí vendo esta mensagem do vídeo no YouTube da Igreja Batista Heroína. Comece a falar com Deus agora aí onde você está, sendo ministrado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite e dizer que em tempos de crise, para encontrar com Deus, precisa de um processo. Aleluia. Oh, aleluia. Não olhe apenas para o caos, para a situação difícil. Não olhe apenas para o momento que você está vivendo, mas olhe para quem está junto contigo naquela situação, naquele caos, que é Jesus. Com os discípulos conseguiram também enxergar. No momento eles não enxergavam porque estavam atônitos, estavam desesperados. Eles estavam ali vivendo uma situação muito peculiar deles mesmo, mas depois conseguiram enxergar. Oh, aleluia. Eu quero orar por você nessa noite, querido. Eu quero ministrar sobre você nessa noite. Queria que você saísse do seu lugar agora. Você está vendo um processo de Deus. Você está vendo tempos difíceis. Você quer encontrar de Deus uma resposta ao Senhor. Eu quero ministrar sobre a sua vida agora. Sai do seu lugar.